Olá de novo, pessoal. Vamos falar agora da morte civil. E eu vou falar uma coisa em 15 segundos para vocês. Morte civil não existe no direito brasileiro, ponto final. Se vocês guardarem isso, vocês não precisam nem assistir o resto da aula. Morte civil não existe no direito brasileiro, ponto final. Roberto, morte civil, o que isso significa? Primeiro, é uma pena criminal que define o fim da personalidade civil de uma pessoa que está vivinha na nossa frente. Então, pessoa que cometeu crimes aí de traição à pátria, né? Alguns dizem, né, que alguns poucos países ainda aplicam a pena de morte civil, eu não sei não, mas diz que ainda existe no mundo. Então, é você pegar por uma pena criminal, né? Você condenar a pessoa a ser um morto-vivo. Você vai dar baixa no CPF, você vai dar baixa nos documentos, registrar o óbito. Ela está viva e tem um registro de óbito dela na mão, uma certidão de óbito na mão. O inventário dela é aberto. É tratada como se morta fosse, né? E ela está viva. Por que isso é proibido no Brasil? Porque é uma pena extremamente cruel. O morto civil, ele vai morrer dentro de pouco tempo e com certeza não, mas muito provavelmente de uma forma bem indigna, vamos falar assim. Se eu bater, por exemplo, no morto civil para tirar tudo que ele tem, não é crime, porque para os efeitos legais ele já estaria morto. Se eu der um tiro e matá-lo, não é crime, né? Se eu agredi-lo fisicamente, também não seria. Então, ele é um morto que anda entre nós, né? Então, nosso direito não compactua com esse tipo de brutalidade. Então, simplesmente, a gente fala, ele não existe no Brasil. E aí, o que acontece? Eu não sei porquê, pessoal, eu não sei se a intenção é mostrar que alguns autores são muito sabedores do direito, né? Se é por uma questão de vaidade. Alguns autores costumam dizer que nós temos resquícios de morte civil no nosso direito. E isso vem, por exemplo, de duas passagens que eu vou mostrar para vocês. O artigo 1816, quando vocês estiverem estudando o direito das sucessões, o artigo 1816 vai mostrar para vocês que se uma pessoa excluída da sucessão, por exemplo, tentou matar ou matou os pais, ela vai ser tratada como se morta fosse, e usa essa expressão como se ele morto fosse. Todo mundo, quando vai explicar esse caso, cita o ocorrido com a jovem Suzanne Richthofen, onde ela tirou a vida dos pais, então ela não herda. O seu irmão recebeu toda a herança sozinho, por quê? Porque ela foi considerada, né, para efeitos sucessórios, como se morta fosse. Tudo bem. E aí alguns autores, na tentativa de mostrarem algum conhecimento, falam assim, olha, isso aqui é um resquício de morte civil no direito brasileiro, um pedacinho de morte civil. Pessoal, isso aqui tem alguma coisa a ver com morte civil? Ela perdeu um direito. Ela tem direito a ser bem tratada onde ela está presa? Sim. Ela tem direito a estudar? Sim. Ela tem direito a casar, ter filhos? Sim. Ela tem direito a benefícios previdenciários, por acaso? Tem, se for o caso. Ela tem todos os direitos dela. Então, o que isso tem a ver com morte civil? Ah, mas é porque a lei falou como se morto fosse. E aí, sabe o que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, eu chego aqui e quero mostrar conhecimento para vocês. E aí eu falo assim, olha gente, isso aqui é um exemplo de um resquício de morte civil, um pedacinho de morte civil. E eu estou falando essa aula, a maioria das pessoas que está me assistindo são alunos do segundo período, o primeiro ano do direito. E aí o que acontece? Elas guardam isso na cabeça, não vão voltar mais a falar de morte civil, fica naquela coisa mais ou menos na cabeça e depois, daqui 4 anos, elas chegam lá no exame da OAB. Aí o exame da OAB pergunta se no Brasil existe morte civil. E ela não lembra, porque ela estudou isso tem muito tempo. Mas ela lembra que o professor falou que tinha alguma coisinha mesmo de morte civil.
E aí ela fala que sim, parabéns, ela errou uma questão. Que isso não é morte civil. Então, pessoal, vamos simplificar. O direito já é por demais complexo para a gente começar a inventar coisas. Morte civil não existe, ponto final. Certo? Nem em sucessões, nem no decreto de 1941, que falava que o oficialato declarado indigno, ele tem direito ao recebimento de pensões, né, os seus filhos, como se ele houvesse falecido. E aí, aquele oficial militar que foi considerado indigno, né, que ele vai ser colocado para fora da corporação, seus herdeiros vão receber uma pensão. E aí diz que isso é como se ele houvesse falecido. O que isso tem a ver com morte civil? Absolutamente nada, certo? Então não vamos dificultar a vida não, tá bom? Morte civil não tem, pronto, acabou, encerra o assunto, todo mundo aqui sabe o que é morte civil, se não souber, não faz falta, porque isso não existe no nosso direito, e tocamos a vida em frente, por mais que a imprensa, por vezes, me coloque em dúvida se eu estou ensinando as coisas certas para vocês. Porque a gente vê umas notícias na imprensa que eu fico na dúvida se a gente realmente não tem pessoas mortas aí andando entre nós, tá certo? Então, o Yahoo, nevasca matou 16 mortos nos Estados Unidos. Opa! Crime em Araxá, o casal morto reconheceu o bandido. Uai, certo? Vítima sobrevive a acidente fatal, noticiário da Record. E a Folha de São Paulo, 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros onde estavam as outras 2 vítimas. Eu não sei como tem tanta tragédia numa notícia só. Mas assim, dei um voto de confiança, professor Roberto, tá bom? Acredita em mim, não tem morto andando por aí não, isso é bobagem da imprensa. Morte civil não existe, ponto final. Combinado? Obrigado, pessoal, e vamos assistir a aula de comoriência para acabarmos esse assunto.